Deixa eu te falar uma coisa. Viver na base de regra vai só te frustrar, cara. Vai só te trazer frustração. Então eu quero te perguntar aqui nesse vídeo. Por que é que você ainda está vivendo nesse sistema contratual com Deus, na sua vida com Deus? Por que é que você está vivendo nesse sistema de regra, sendo que o Cristo já veio para mudar essa relação entre Deus e os homens? Né? O problema é o seguinte, as pessoas em geral, elas não entenderam, elas até creram no evangelho correto, só que na vida prática delas, elas ficam levando a vida com Deus como se fosse um sistema de regras e um sistema de barganha, como se você pudesse trocar alguma coisa com Deus. E a consequência disso aí é uma frustração gigantesca, meu amigo. Que eu não sei se você sabe, né? Você é um sujeito que é incapaz de cumprir regra, meu amigo. Você não consegue, presta atenção aqui, ó, vou botar na câmera do close. Você não consegue cumprir regra. Se você conseguisse cumprir regra, né? Se você conseguisse cumprir lá os 10 mandamentos, não tinha sido necessário Deus enviar Cristo para morrer no seu lugar, moço. Para pagar um preço de vida no seu lugar. Por que Cristo foi necessário? Porque o ser humano não era capaz de cumprir as exigências que ele mesmo aceitou de Deus, tá bom? Se você não entende muito disso, deixa eu te explicar uma coisa. Deus não queria necessariamente dar mandamentos para o povo de Israel. Deus queria se relacionar com o povo. Só que o povo falou o seguinte: não, a gente não quer que Deus venha aqui falar conosco porque a gente tem medo. Então vamos fazer o seguinte: chama Moisés e Moisés vai subir o monte e vai falar com Deus. E aí Deus fala com Moisés e o que Deus mandar a gente fazer, a gente faz. Então o povo não quis o relacionamento e por isso Deus teve que dar os mandamentos, tá bom? Não era, Deus não queria que fosse assim, tá bom? Mas o povo escolheu se relacionar por meio de ordenamentos, porque eles tinham medo da presença, tá bom? Então eles falaram, não, vai Moisés e a gente vai fazer o que Deus falar para Moisés. Então eles decidiram se esconder de Deus, tá? Então, Deus deu esses mandamentos, só que você precisa entender a função do mandamento, porque você não pode viver debaixo dessas regras, senão você tá ferrado, tá? Quem vive debaixo das regras vai colher os frutos que o povo de Israel colheu naquela época, que é o quê? Condenação, meu amigo. Condenação, sofrimento, etc. Você não foi feito para viver sob esse sistema, tá bom? Eu quero quebrar isso com você hoje aqui e vou começar explicando para você qual que era a função dessa lei, para você entender que você não precisa levar na sua vida, né, essa vida de ordenamento com Deus. Você não foi feito para seguir regra, você foi feito para cumprir princípios, tá bom? Você foi feito para cumprir princípios, e princípio é diferente de regra. Se você já está gostando do assunto, vou botar aqui na câmera do pagamento do pedágio, ó. Você vai pagar o pedágio desse vídeo aqui agora, você vai clicar aí embaixo, vai dar um like, um joinha, porque aí a gente vai chacoalhar o planeta Terra, meu irmão, que o YouTube vai impulsionar esse vídeo aqui para outras pessoas parecidas com você, e aí essas pessoas vão ouvir essa mensagem também. E você também vai fazer o seguinte, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal aí, para você não perder os outros vídeos, e compartilha esse vídeo com a pessoa que você acha que precisa ouvir isso também. A hora que chegar no final do vídeo, você clica no compartilhar e manda no WhatsApp dessa pessoa aí, no Instagram, sei lá onde você vai mandar. Porque aí nós vamos cumprir nossa missão, que é virar o mundo de alguém de cabeça para cima, beleza? Vamos voltar aqui no assunto do vídeo. Então, vou começar explicando para você por que a lei não é para você, né? Porque a função dela já foi cumprida. Vitor, qual que era a função da lei, então? A função da lei era justamente mostrar para o povo de Israel que ele não era capaz de cumprir a lei, que ele não era capaz de cumprir as ordenâncias. E com isso, né, mostrando para o povo de Israel que eles não eram capazes de cumprir a lei, Deus ia conseguir criar uma necessidade de relacionamento, né? Uma necessidade que seria cumprida em Cristo. É por isso que a lei veio, para mostrar para todos, inclusive para nós somos incapazes de cumpri-la. E quando a gente tem noção dessa, presta atenção aqui, ó, quando a gente tem noção dessa incapacidade, aí a gente consegue compreender a necessidade de Cristo. Quando a gente consegue compreender essa necessidade, a gente consegue crer no Evangelho, porque a gente entende o porquê Jesus Cristo veio.
É para isso que serve a lei. Ela era um balizador. Como o povo não quis se relacionar, eles quis enviar Moisés e Deus falar através de Moisés. Então Deus falou, agora eu vou ter que dar a lei para abrir os olhos deles, para eles verem que eles não conseguem cumprir isso aqui, né? Só que o povo andou debaixo dessa lei e muitas pessoas andam debaixo dessa lei até hoje, moço. Até hoje, porque eles não entenderam que na nova aliança, depois da morte de Cristo, entre aspas, o contrato que está operando entre Deus e os homens não é mais o contrato da lei, é o contrato baseado em princípios. E na nova aliança, o que é a nova aliança? Deus já fez tudo por você. Você só precisa acessar isso por meio da fé. Essa é a nova aliança. Depois que Cristo veio, não é mais necessário você cumprir a lei para se relacionar com Deus, para ter intimidade com Deus, para ser salvo. Por que não? Porque Cristo cumpriu essa lei no seu lugar. Você era incapaz, você era o povo de Israel lá que não conseguia cumprir a lei, né? Então, vendo essa necessidade, Deus envia Cristo. Né? Então você precisa compreender isso, porque é o seguinte, se você ficar vivendo a lei na sua vida, você vai ser um cristão que fica paralisado. A lei tem essa capacidade de paralisação, por quê? Porque ela frustra. Muitas vezes você é até um cristão sincero, mas o que acontece? Você está lá fazendo seus projetos, querendo cumprir o seu propósito aqui na Terra, só que aí você erra em alguma coisa e isso gera uma frustração tão grande em você que você paralisa. Se você paralisa diante dos seus erros, isso é um sinal de que, embora você tenha entendido o Evangelho de Cristo, a sua vida prática ainda está andando sob o regime da lei. Você não está conseguindo crer na suficiência de Cristo, né, para te religar com Deus. E isso é um problema muito grande, porque você vai ficar constantemente paralisado, você vai ficar refém de acusações do inimigo, vai ficar botando coisa na sua cabeça, e com isso você não vai conseguir ser livre. Presta atenção, se você não for livre, você não consegue cumprir seu propósito aqui nessa terra. Se você não for livre, você vai ficar paralisado. Por que isso? Porque foi para isso que Deus te criou. Para cumprir o seu propósito, você tem que ser livre, porque senão, toda vez que você errar, você vai ficar paralisado, você vai ficar com medo, você vai se sentir culpado e você vai achar que você não é a pessoa certa para fazer aquilo, tá? Isso acontece muito hoje em dia. E aí eu vou te explicar aqui qual a diferença de você viver uma vida baseada em lei e viver uma vida baseada em princípio, tá? Todas as leis do Antigo Testamento, ali dos 10 mandamentos e tal, elas são princípios. O que são princípios? Na nova aliança, né, a visão dessas leis tem que ser vista por meio de Cristo. O que é ver a lei por meio de Cristo? É o seguinte, Cristo cumpriu a lei à risca, para que nós não precisássemos cumpri-la, tá? Então, quando eu olho a lei por meio de Cristo, é o seguinte, Cristo cumpriu para que eu não precisasse cumpri-la, mas Cristo disse o seguinte, que é para a gente imitar Ele, que é para a gente fazer obras maiores que Ele, que é para a gente ser discípulo dEle, né? É para a gente ser uma cópia, um imitador de Cristo, né? O próprio Paulo fala isso, né? Sede imitadores de mim como eu sou de Cristo, ou seja, ele está falando, vocês têm que imitar Jesus, mas se vocês não conseguem, imita a mim porque eu estou imitando Ele, né? Então, se Cristo quer que a gente seja imitador dele, né, e até faça obras maiores que ele, e ele cumpriu a lei, então a lei para mim, ela não é mais necessária para me salvar, só que ela é um princípio. O que é um princípio? É algo que eu tenho que buscar viver segundo aquilo, tá? Cristo, no Novo Testamento, ele dá princípios. E o maior deles, que ele chama até de novo mandamento, é amai uns aos outros, porque quando você ama um ao outro, você cumpre os princípios em um só, né? Aquela coisa, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Tudo isso, se você ama uma pessoa, você não vai fazer essas coisas, né? Você não vai fazer essas coisas. Então, na nova aliança, o que funciona é o princípio. E você precisa entender isso para se libertar dessa visão regrada da sua vida, tá? Porque senão você vai ficar sempre paralisado
e achando que você não vai conseguir fazer aquilo, ou que Deus não te aceita por causa daquilo, sendo que da parte dele já está tudo resolvido, tá? Da parte de Deus, ele já resolveu tudo na cruz. O problema é que porque você ainda vive sob o regime de lei, você mesmo se frustra consigo, né? Você fica se frustrando consigo mesmo, e isso te paralisa e te impede de fazer as boas obras, tá bom? Eu vou te dar a chave aqui, ó. Você quer saber como errar menos? É o seguinte: faça mais coisas certas. Parece uma coisa boba isso que eu falei. Anota aí, ó. Para errar menos, você tem que fazer mais coisas certas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que você pare de se preocupar tanto com os seus erros e comece a focar sua energia nos seus acertos. Então faz o seguinte, ó, cada vez que você errar, que você cometer algum pecado a partir de hoje, você vai fazer 4 ou 5 coisas boas no lugar daquilo. Então, você errou, ao invés de você ficar se sentindo culpado, você engole aquele troço, pede perdão lá e faz 5 coisas boas, faz 5 boas obras, obras do Espírito. Não paralisa. Errou, você vai lá e, entre aspas, você paga com 5 coisas boas. Sabe o que vai acontecer? Cada vez você vai errar menos. Sabe por quê? Porque você está fazendo o que Paulo falou. Você está ocupando a sua cabeça com coisas que são boas, né? Paulo fala sobre isso, eu não sei se é em Romanos, mas ocupar sua mente com coisas úteis. Eu não lembro como ele fala lá direito, não vou citar aqui para não citar errado e vocês não ficar batendo em mim aí depois. Mas Paulo fala sobre isso em alguma das suas cartas ali, sobre a necessidade de você ocupar sua mente, né? Tudo que é lícito, tudo que é agradável, nisso pensai. É mais ou menos assim que Paulo fala. Por que nisso pensai? Porque se você ficar focando nisso, nas coisas boas, nas coisas agradáveis, naquilo que você faz de bom, na sua missão aqui na Terra, cada vez mais você vai ter menos tempo de pensar no pecado. Cada vez mais você vai ter menos tempo de pensar nos seus erros. Cada vez mais você vai ser mais livre para fazer aquilo que é bom, tá? Então, como você fica pensando muito no erro, muito na transgressão da lei, né? Você fica bitolado naquilo, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar. Você está gastando energia em cima de uma coisa má, que é o seu erro. Quando você errar, meu irmão, passa uma régua e abandona esse troço. Passa uma régua e fala, beleza, errei, acabou aqui. Acabou aqui e agora eu vou continuar fazendo as coisas boas que eu estava fazendo. Ah, mas eu cometi um pecado. E daí? Cristo já te perdoou, né? Talvez vai escandalizar alguém isso aqui, mas fazer o quê? Cometeu um pecado, e daí? Continua fazendo as coisas boas. Você não se converteu, então seu pecado tá pago, moço. Mas não, a pessoa comete um erro e aí paralisa, né? Entra no estado de dormência. No estado de dormência por causa da culpa. E por que tem culpa? Se tem culpa é porque tem lei, moço. Se você tá paralisando depois que você comete algum erro, algum pecado, é porque tem muita lei dentro de você ainda, e você precisa se desprender desse negócio, você precisa entender que Cristo já pagou esse preço aí, moço, né? Ah, mas daí eu posso sair fazendo o que eu quero? Bom, se eu tô falando tudo isso aqui, você tá achando que você vai sair fazendo o que você quer, então na verdade é porque você nem conheceu Cristo ainda, tá? Mas você que vai comentar aí, tá dizendo que pode fazer tudo o que quiser. Ah, então você nem entendeu o evangelho, irmão. Você tá de touca, como diz o povo aí, né? Você tá de chapéu. Você não entendeu o negócio. Se você vai fazer um comentário desse, você não entendeu nada do que eu falei aqui, você não entendeu o evangelho, né? Você não entendeu o que é um princípio. É o seguinte, agora na nova aliança você deve fazer as coisas corretas, não por força de lei, não porque você pode deixar de ser salvo, porque você já foi salvo. Você tem que fazer as coisas certas pelo amor. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Tá? Leva isso a sério, porque aí sua vida vai destravar, seus projetos vão começar a andar, porque você vai limpar de você essa culpa que na verdade não existe da parte de Deus, tá bom? Com ele tá tudo certo, o problema tá aqui, ó, dentro da sua mentalidade, tá bom? Vou terminar esse vídeo aqui com a frase de Paulo: transformai-vos, pois, transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente, tá bom? É aqui, ó, é aqui que tá o problema, porque da parte de Deus já tá tudo resolvido. Valeu, pessoal, vai aparecer aqui agora um vídeo, uma playlist aqui nos cantinhos,
E clica aí para você assistir outros vídeos como esse aqui, colocar sua cabeça no lugar, virar seu mundo de cabeça para cima. Valeu, pessoal. Um abraço.